Em 1938, a Copa estava chegando em sua terceira edição e dessa vez seria disputada na França. A questão é que a Copa de 1934 já havia sido disputada em solo europeu, lá na Itália. A expectativa, portanto, era de que a Copa de 1938 fosse disputada na América do Sul e a Argentina já tinha se candidatado para a Copa, assim como a Alemanha de Hitler, que queria aproveitar que já era a sede das Olimpíadas de 36 e propagar ainda mais o regime autoritário. Um congresso feito em Berlim durante as Olimpíadas de 1936, ficou decidido que a sede da Copa não seria nem na Alemanha e nem na Argentina, mas na França, em homenagem a Jules Rimet. Essa atitude irritou profundamente os hermanos, que lideraram um boicote por toda a América contra a Copa de 1938. Apenas Brasil e Cuba aceitaram jogar a Copa e, por ausência de participantes, foram automaticamente classificados. No dia 30 de julho de 1966, no estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra e Alemanha se enfrentavam na final do Mundial. Foi uma final agitada, terminando 2-2 no tempo normal, com a Alemanha empatando no último minuto. Na prorrogação, o empate persistiu por 11 minutos, até que Hurst, atacante inglês, chutou uma bola no travessão que caiu em cima da linha. O juiz não viu se a bola entrou e, ao questionar o bandeirinha se a bola havia entrado, o assistente confirmou o tento. Como não havia tecnologia o suficiente na época, até hoje não é possível saber se de fato a bola entrou ou não. O caso virou até tema de estudo em universidades inglesas e alemãs, com uma confirmando que a bola entrou e outra confirmando que não entrou. No final do jogo, Hurst ainda fez mais um gol e sacramentou a vitória dos ingleses e o primeiro e único título da Terra do Rei. Se em 1966 não é possível dizer se a bola entrou ou não, no dia 27 de julho de 2010, em Bloemfontein, a história é outra. A Alemanha e Inglaterra se reencontravam em uma edição de Copa do Mundo 44 anos depois da final em Wembley. Dessa vez, a disputa era na fase de oitavas de final. Aos 38 minutos de jogo, estava 2-1 para a Alemanha, quando Frank Lampard encobriu o goleiro Neuer. A bola bateu no travessão, quicou claramente dentro do gol e saiu. Análises posteriores por outros ângulos, algo que era impossível em 1966, mostraram que a bola passou cerca de 33 centímetros da linha do gol. O árbitro uruguaio Jorge Larrionda e seus auxiliares não validaram o gol legítimo, ordenando a continuação da partida. Se validado, o gol empataria a partida em 2-2, mudando o cenário do jogo. A Alemanha, em contra-ataque no segundo tempo, ampliou o placar. No final, o jogo acabou 4-1 para a Alemanha, mas aquele gol mudou o rumo ao qual a partida tomou. A injustiça flagrante foi um dos principais catalisadores para a FIFA adotar a tecnologia da linha do gol, o Goal Line Technology, que estreou na Copa de 2014. O lance é considerado pelos alemães como vingança pelo gol na final de 1966. Voltando para a polêmica Copa de 1938, além do boicote americano, tivemos um WO nessa edição. O que acontece é que a Copa de 1938 já começou na fase de oitavas de final, e um dos países que havia se classificado para aquela edição foi a Áustria, que meses antes da Copa acontecer havia sido anexada pela Alemanha nazista. Então, tecnicamente, o país havia deixado de existir. Como o sorteio havia sido feito bem antes, não foi possível achar um substituto para jogar a partida contra a Suécia no dia 5 de junho em Lyon, na França. Assim, a Suécia avançou por walkover, o famoso WO, indo para as quartas de finais automaticamente. Um fato curioso é que a Áustria era considerada favorita para essa Copa, mas teve que jogar no selecionado da Alemanha. A mistura tática, combinada com outros elementos de tensões políticas, deu muito errado e a equipe foi eliminada na primeira partida contra a Suíça.
O Catar é considerado a pior equipe anfitriã de uma Copa do Mundo. Além de não ter passado da fase de grupos, perdeu todos os jogos que disputou. Foi a primeira e única vez que uma equipe anfitriã perdeu o jogo de estreia. Outros casos incluem a África do Sul, que também caiu na fase de grupos, sendo a primeira anfitriã a ter esse feito negativo, e o Brasil, que apesar de ter chegado às semifinais, teve a pior defesa de uma anfitriã com 14 gols sofridos. Outro caso que é válido considerar é o da Rússia de 2018, que não foi a pior anfitriã na Copa, mas chegou como a pior seleção classificada no ranking da FIFA. FIFAgate é um dos maiores escândalos da história do futebol mundial e revela o lado mais obscuro da FIFA. O caso veio à tona em 2015, quando o FBI, em parceria com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, iniciou uma série de investigações que expuseram um esquema bilionário de corrupção envolvendo dirigentes, empresários e executivos ligados ao futebol internacional, a pedido da justiça, acusados de corrupção e vários outros crimes, como extorsão e lavagem de dinheiro. O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, foi um dos detidos. O escândalo revelou décadas de práticas ilícitas, como o pagamento de propinas para escolhas de sedes da Copa do Mundo, principalmente as de 2018 na Rússia e 2022 no Catar, venda de direitos de transmissões e marketing esportivo. A FIFA afirmou ter feito uma profunda reforma de governança e administração financeira em foco em transparência. Novos processos e estruturas foram criadas como linhas de ajuda para denunciantes e auditorias independentes para os processos de escolhas das principais competições de futebol. A sede da Copa do Mundo agora é definida em votação com 211 associações nacionais. O ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, não estava entre os 14 indiciados inicialmente, mas renunciou ao 5º mandato menos de uma semana depois do escândalo vir à tona. Ele alegou que a entidade precisava de uma reforma profunda. Blatter seria banido do futebol ainda em 2015 por 8 anos, por conta de outro caso que também envolveu o ex-jogador Michel Platini, ex-presidente da UEFA. Em 2021, Blatter foi suspenso por mais 6 anos junto com o ex-secretário-geral Jerome Vlach, em caso relacionado ao pagamento de bônus a partir de 2010. Blatter e Platini foram absolvidos de 3 acusações de corrupção na justiça, em agosto de 2025, de forma definitiva. Há quem diga, como é o caso do jornalista Jamil Chad, que na verdade, mais de 10 anos após o caso, a FIFA está pior do que antes, alegando que as promessas de transparência e mudança na política não foram cumpridas. O que mudou foram apenas os dirigentes que maquiaram a entidade, dando uma impressão de que iriam mudar tudo, para no final não mudarem nada. No dia 2 de dezembro de 2010, o Catar foi anunciado como sede da Copa do Mundo de 2022. Sem perder muito tempo, o país iniciou as obras para sediar o mega evento. Porém, a forma como os trabalhadores das obras foram tratadas levou a grandes órgãos denunciarem o país por trabalho análogo à escravidão e violações de direitos humanos. O país, que investiu cerca de 220 bilhões de dólares em infraestrutura, dependeu massivamente de mão de obra imigrante vinda de países como Nepal, Índia e Bangladesh. Muitos deles sofrendo com o sistema Kafala, que embora o Catar tenha oficialmente abolido esse sistema de patrocínio em 2016, na prática muitos trabalhadores continuaram sofrendo com a retenção de passaportes e a proibição de trocas de empregos sem autorização do patrão. Uma investigação do jornal The Guardian revelou que mais de 6.500 trabalhadores migrantes morreram no país desde que o Catar foi escolhido como sede em 2010. O governo catarí, no entanto, contesta esses números, alegando que a maioria das mortes não estavam ligadas diretamente às obras da Copa. Há relatos de jornadas exaustivas sobre calor extremo, alojamentos insalubres, atrasos ou não pagamentos de salários e taxas ilegais de recrutamentos que deixavam os operários em dívidas profundas. Jovens de menos de 25 anos morrendo de parada cardíaca. Entidades como a Anistia Internacional e o Human Rights Watch denunciaram o custo humano do torneio, pressionando a FIFA e o governo local por recompensações financeiras às famílias das vítimas e por reformas trabalhistas reais. Apesar das pressões, a FIFA defendeu a realização do evento, argumentando que a Copa serviria como um catalisador para mudanças sociais e trabalhistas na região.
Olha só como eles são bonzinhos. No ano de 2002, a seleção camaronesa decidiu reinventar no design do uniforme e, para a Copa das Nações Africanas, em parceria com a Puma, desenvolveu uma camisa regata. O objetivo era dar mais liberdade e performance para os atletas, explorando esse lado mais esportivo do futebol. Porém, antes da Copa de 2002, a FIFA baniu esse uniforme, pois, segundo a entidade, ela não seguia os padrões técnicos para a competição, já que era nas mangas onde ficavam os emblemas oficiais do evento. Para cumprir as exigências, a Puma teve que costurar mangas pretas nas camisas, impedindo um dos modelos mais ousados de serem usados na Copa. Na segunda fase do torneio, Argentina, Brasil, Polônia e Peru caíram no mesmo grupo. Aquele que terminasse em primeiro do grupo se classificaria para a final. Após as duas primeiras rodadas, Brasil e Argentina estavam empatados em número de pontos. Assim, a decisão ficou para a última rodada, e é aí que reside a primeira polêmica. Atendendo a pedidos das emissoras da TV argentinas que alegaram estarem se adaptando à era de canal de cores, às novidades na época na vizinha Argentina, a FIFA repentinamente inverteu os horários dos jogos decisivos do grupo B das semifinais da Copa de 78. Originalmente, o jogo Argentina e Peru seria disputado no horário vespertino e o jogo Brasil e Polônia seria noturno. Para nós parece loucura uma última rodada não ter jogos simultâneos, mas isso era normal ainda na época. Acontece que com a inversão de horários, o selecionado argentino já entrou em campo no dia 21 de junho, sabendo que precisaria ganhar dos peruanos por no mínimo 4 gols de diferença para se classificar para a final, pois horas antes o Brasil havia vencido a Polônia por 3-1. Não só fez os 4 gols que precisava, como ganhou de 6-0. A segunda polêmica é que a Argentina estava vivendo nessa época um regime ditatorial e essa edição foi disputada em solo argentino. A fim de promover o regime, o ditador Jorge Videla teria ameaçado os jogadores peruanos e ou subornado eles a entregarem a partida. Outra suspeita recai sobre Ramon Quiroga, o goleiro da seleção peruana que nasceu na Argentina e pode ter colaborado para que os gols argentinos saíssem com mais facilidade. Apesar de Quiroga ter virado um personagem central, as imagens dos 6 gols não mostram falhas do goleiro, que sempre negou acusações e ainda levantou suspeitas sobre companheiros. Em 1998, ao jornal La Nación, ele afirma que coisas raras aconteceram antes do jogo, como a visita de Videla e militares argentinos à concentração do Peru. Afirmou que o zagueiro Rodolfo Manzo foi jogar no futebol argentino depois da Copa do Mundo, e em tom racista, Quiroga afirmou que negros do seu time foram subornados. As coisas só ficam ainda mais estranhas quando, poucos dias depois do fim da Copa do Mundo, a Argentina enviou cerca de 35 mil toneladas de trigo para o Peru, dando a entender que uma espécie de suborno ou acordo político aconteceu nos bastidores. Em 1934, a Itália estava sob o governo fascista de Benito Mussolini, que teve grande influência para a segunda edição da Copa ser disputada pela primeira vez na Europa, mais especificamente na Itália, para promover a ideologia fascista. Embora não existam provas diretas de manipulação de resultados, há indícios de que Mussolini tenha participado pessoalmente da escolha dos árbitros e de autoridades italianas pressionarem para favorecer a Itália em partidas contra a Espanha e Áustria. Também há suspeitas de que a Itália tenha subornado autoridades para facilitar sua classificação em uma partida contra a Grécia. Na final realizada em Roma, a Itália venceu a Tchecoslováquia por 2-1, em um jogo que também teve lances questionáveis, incluindo o gol de empate. Apesar de todas essas acusações, há quem defenda que a seleção italiana era extremamente forte, liderada por Giuseppe Meazza e possuía alta qualidade para conquistar o título independentemente das pressões externas. A Turquia teve uma campanha histórica na Copa do Mundo de 2002, terminando em terceiro lugar, sua melhor marca. Surpreendeu ao chegar às semifinais, perdendo para o Brasil, e venceu a Coreia do Sul na disputa pelo terceiro lugar. O time contava com destaques como Hudson Hassansaz e Hakan Şükür,
Estreou perdendo 2-1 para o Brasil, empatou com a Costa Rica em 1-1 e venceu a China por 3-0. Venceu o Japão nas oitavas por 1-0, o Senegal nas quartas também por 1-0 com gol de Ouro e perdeu para o Brasil de 1-0 com gol de Ronaldo. No terceiro lugar, ganhou de 3-2 contra a Coreia do Sul, garantindo o bronze. Na Copa de 2006, o zagueiro croata Josip Šimunić recebeu 3 cartões amarelos em uma única partida, antes de ser expulso. Aos 61 minutos, 17 do segundo tempo, aos 90 e aos 93 minutos, Šimunić recebeu 3 amarelos. O árbitro inglês Graham Poll afirmou ter anotado o segundo amarelo de forma errada na sua caderneta, confundindo o número do jogador com o de um atleta australiano. O árbitro também se confundiu devido ao sotaque australiano do croata, já que ele nasceu na Austrália. Somente após ao terceiro amarelo é que o cartão vermelho foi aplicado, e esse é considerado um dos eventos mais absurdos da história das arbitragens da Copa do Mundo. A Índia se classificou para a Copa do Mundo de 1950. No entanto, apesar da vaga, o país acabou abdicando de participar do torneio. Ao contrário do mito popular de que a desistência seria causada por uma proibição de jogar descalço, a decisão da Índia esteve relacionada a fatores mais práticos e institucionais. Entre os principais motivos estavam o alto custo e a longa viagem até o Brasil, que seria feita de navio, tornando a participação inviável financeiramente. Além disso, a Federação Italiana considerava naquele período que os Jogos Olímpicos tinham mais prestígio que a Copa do Mundo, priorizando assim essa competição. Outro fator relevante foi a falta de preparação adequada da equipe, já que outros jogadores estavam acostumados a partidas de 70 minutos, enquanto o padrão internacional já era de 90 minutos. Na fase de grupos, a Índia havia sido sorteada para jogar contra a Itália, Suécia e Paraguai, o que poderia ter sido uma oportunidade histórica para o futebol do país. Embora os jogadores indianos realmente tenham atuado descalços nos Jogos Olímpicos de 1948, essa não foi a razão determinante para a desistência em 1950. Esse episódio é frequentemente lembrado como uma grande oportunidade perdida, já que foi a única vez que a Índia conseguiu se classificar, ainda que de forma indireta, para uma Copa do Mundo. Dejan Stojkovic é o único jogador na história a jogar 3 Copas do Mundo por 3 seleções diferentes, e sua trajetória representa a dissolução da Iugoslávia ao longo do final da década de 90 e início dos anos 2000. Ele representou a Iugoslávia em 1998, Sérvia e Montenegro em 2006 e a Sérvia em 2010, mantendo o recorde por sua trajetória peculiar de 1995 a 2013. Durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, França e Irlanda se enfrentavam na repescagem da UEFA. No jogo de ida, disputado no dia 14 de novembro em Croke Park, Dublin, na Irlanda, a França venceu por 1-0. No 8 de novembro, a França jogaria a segunda partida contra a Irlanda, necessitando apenas de um empate. O jogo começou com os irlandeses atacando, enquanto os gauleses tentavam os contra-ataques. O domínio irlandês se confirmou com um gol de Rob Keane aos 32 minutos, e a partir daí os verdes seguravam na defesa enquanto a França bombardeava o gol de Shay Given. Se a Irlanda marcasse mais um gol, conquistaria a vaga para a Copa do Mundo de 2010, porém, um lance extremamente polêmico selou o destino dos verdes e dos Blues. Após bate e rebate na área, após um cruzamento feito por Florent Malouda a partir do círculo central, Thierry Henry colocou deliberadamente a sua mão esquerda na bola e cruzou para o zagueiro Gallas marcar de cabeça. Os irlandeses pressionaram o árbitro sueco Martin Hansson, mas ele não voltou atrás e validou o gol, achando que o toque de mão foi involuntário. O incidente ficou conhecido como Mão da Galha, e a repercussão foi tão negativa que Henry pensou em se aposentar do futebol de seleção, e o Hansson, árbitro da partida, pensou em nunca mais apitar nenhum jogo. O Uruguai é tetracampeão do mundo reconhecido pela FIFA, isso porque a Celeste ganhou as edições de 1924 e 1928 dos Jogos Olímpicos, as duas maiores competições de futebol antes da invenção da Copa, e ambas sendo organizadas pela entidade máxima do futebol,
Isso explica o porquê do Uruguai usar 4 estrelas em seu escudo. Porém, a FIFA não reconhece o Uruguai como tetracampeão da Copa do Mundo, e sim bicampeão. Então, resumindo, a FIFA reconhece o Uruguai como tetracampeão do mundo, mas não como tetracampeão da Copa. E no final isso não muda muita coisa, pois basicamente só a seleção uruguaia leva isso a sério. Em 58, a seleção brasileira conseguiu pela primeira vez ser campeã do mundo. O capitão Bellini estava diante do rei Gustavo da Suécia, prestes a receber a principal honraria do futebol, a taça Jules Rimet. Foi quando o zagueiro viu os fotógrafos baixinhos pedindo "levanta a taça" e Bellini levantou. O gesto virou moda e a partir de então todos os campeões passaram a erguer a taça, seja ela qual for, com ou sem fotógrafos. A Suécia de 1994 foi das seleções mais consistentes dos nórdicos. Chegou às semifinais após cair em um grupo com Rússia, Camarões e Brasil e passou de forma invicta. Ficou em terceiro após vencer outra seleção histórica. Nas oitavas, eliminou a surpreendente Arábia Saudita e nas quartas, outra grande sensação da Copa de 94. A campanha da Romênia na Copa do Mundo de 94 é frequentemente lembrada como uma das maiores surpresas positivas da história dos mundiais e, ao mesmo tempo, uma das trajetórias mais trágicas de uma geração talentosa que esteve muito perto da glória. Liderada por George Hagi, o Maradona dos Cárpatos, a seleção romena apresentou um futebol ofensivo, técnico e extremamente criativo. A campanha começou sólida na fase de grupos, com destaques para a vitória de 3-1 contra a Colômbia, uma das favoritas do torneio. Após um tropeço contra a Suíça, a Romênia se recuperou vencendo os Estados Unidos, donos da casa, garantindo a classificação para o mata-mata. Mas foi nas oitavas de final que o mundo realmente parou para assistir, contra a atual vice-campeã Argentina, liderada por Diego Maradona, que não estava mais no torneio devido ao afastamento do doping. A Romênia deu um verdadeiro espetáculo, com uma atuação histórica de Hagi, incluindo um gol memorável por cobertura quase sem ângulo. Os romenos venceram por 3-2 em um dos jogos mais icônicos daquela Copa. Nas quartas de finais, enfrentaram a já mencionada Suécia em um duelo equilibradíssimo. Após o empate por 2-2, a decisão foi para os pênaltis, e ali terminou o sonho romeno. A eliminação foi dolorosa por muitos considerarem que aquela equipe tinha potencial real para chegar a uma possível final, mas acabou ficando por ali. E para muitos fãs, aquele foi o auge do futebol romeno e uma das seleções mais subestimadas da história das Copas. Já deu pra ver que a Copa de 94 foi recheada de times históricos. Se a Romênia encantou, a Bulgária chocou o mundo. A campanha da seleção búlgara na Copa de 94 é considerada uma das maiores zebras da história dos mundiais. Um time que saiu do anonimato para eliminar gigantes e chegar às semifinais. O grande nome da equipe era Hristo Stoichkov, atacante do Barcelona e peça fundamental no esquema ofensivo da equipe. Ao seu lado, jogadores como Jordan Letkov e Krasimir Balakov formavam uma geração talentosa, mas que até então nunca havia feito nada relevante em Copas. A fase de grupos começou mal, com derrota para a Nigéria, mas a Bulgária se recuperou com uma goleada sobre a Grécia e uma vitória decisiva contra a Argentina, garantindo a classificação em um grupo completamente louco, onde 3 países fizeram 6 pontos. Nas oitavas, venceram o México nos pênaltis, mas o momento histórico veio nas quartas de finais contra a atual campeã mundial, a Alemanha. Em um dos jogos mais surpreendentes das Copas, a Bulgária virou o placar em poucos minutos e venceu por 2-1. O gol de cabeça de Letkov e a cobrança de falta de Stoichkov ficaram marcados como símbolo da queda de um gigante. Nas semifinais, enfrentaram a Itália de Roberto Baggio e, apesar da luta, acabaram sendo derrotados por 2-1 com 2 gols de Baggio. Ainda disputaram o terceiro lugar, mas perderam para a Suécia, encerrando a campanha em quarto lugar, a melhor da história do país. Stoichkov terminou como artilheiro da Copa, empatado com Salenko, consolidando-se como um dos grandes nomes do futebol mundial naquele período.
Na noite de 11 de junho de 1990, o camisa 10 da seleção inglesa havia marcado o primeiro gol na Copa do Mundo da Itália e seu time vencia a Irlanda por 1-0. Mas, de uma hora para outra, tudo desabou. Gary Lineker não estava se sentindo bem antes do jogo e em uma dividida mais pegada ele ficou todo calabreado de merda. Lineker tentou se limpar no gramado. Ele continuou em campo, mas o momento foi captado por câmeras. Apesar do constrangimento, ele confessou o fato anos depois, tornando-se uma anedota famosa. Era 16 de janeiro de 1982. O Palácio do Congresso de Madrid, na capital espanhola, recebia o badalado sorteio da Copa que prometia novidades para o sorteio. Porém, o que o mundo assistiu foi um dos maiores fiascos mundiais. Os organizadores não tiveram que lidar com o imprevisto, e sim vários. A primeira polêmica se deve pelo fato da Inglaterra ter ficado no pote 1 como cabeça de chave, o que foi inesperado, pois os leões ingleses ficaram de fora da última edição e quase não se classificaram para a Copa de 82. A justificativa era de que os ingleses foram campeões do mundo em 66. Mas depois, o então diretor da FIFA, Hermann Neuberg, afirmou se tratar de uma questão de segurança para que a seleção jogasse em Bilbao. A segunda adversidade também tem relação com os grupos. Foi explicado previamente que a intenção seria evitar que sul-americanos se enfrentassem nas chaves e surgiu a ideia de tirar Chile e Peru do pote 3, sorteios que compreendiam aos adversários de Argentina e Brasil. Além da dupla sul-americana, Irlanda do Norte, Escócia, Bélgica e França integravam o pote. No entanto, a sugestão não evoluiu. Assim, tudo caminhava de acordo com o objetivo. Por critérios geográficos, as duas primeiras bolas a serem sorteadas deveriam ir, respectivamente, para os grupos de Argentina e Brasil, e os países a saírem foram Bélgica e Escócia. O até então secretário-geral da FIFA, Joseph Blatter, de novo aqui, colocou erroneamente a Bélgica no grupo 1 e a Escócia no grupo 3. A gafe foi imediatamente identificada pela imprensa e causou certa confusão. Bélgica deveria estar no grupo da Argentina e a Escócia no do Brasil, iniciou Archie Matheson, que apresentava o evento na BBC. Blatter percebeu a gafe e corrigiu rapidamente, mas já era tarde, o evento já estava manchado pela falta de comunicação e organização. A expressão se refere a projetos caríssimos que se tornaram fracassos, originando-se do valor extremo que reis de Sião davam a elefantes albinos, tornando-os caros de manter. No contexto da Copa, refere-se aos estádios construídos ou reformados com alto custo e que ficaram subutilizados após o evento. Os casos mais famosos são os da Copa de 2014, que incluem o Mané Garrincha em Brasília, a Arena Pernambuco, Recife, a Arena da Amazônia em Manaus, a Arena Pantanal em Cuiabá. A FIFA, após o caso do Brasil, endureceu as regras para evitar que países sede construam arenas que se tornem inúteis após o Mundial. No dia 21 de junho de 1982, França e Kuwait se enfrentavam pela segunda rodada do Grupo 4 na Copa do Mundo. Os franceses estavam ganhando por 3-1 até que aos 35 do segundo tempo a França marcou mais um gol. Mas segundos antes do gol, alguém na arquibancada apitou e os jogadores do Kuwait pararam a jogada achando que Alain Giresse, autor do gol, estava impedido. Mas o gol tinha valido e foi nesse momento que um sheik começou a gritar para os jogadores do Kuwait abandonarem a partida, chegando a invadir o campo. Esse sheik era simplesmente Tahir Al-Ahmad Al-Sabah, o presidente da Federação de Futebol do Kuwait e irmão do emir, líder político do Kuwait. Depois da pressão, o juiz soviético Miroslav Stupar anulou o gol dos franceses, o que não adiantou muito, pois a França marcou mais um gol minutos depois e o jogo acabou 4-1. No final, o árbitro foi suspenso e o sheik ganhou uma multa de impressionantes e magníficos $10.000, que deve ser troco de pão para ele.
De novo ele, Cid Cidoso do blog Não Salvo, promovendo mais uma trollagem, a que foi mais longe de todas. E tudo começou 6 meses antes, quando Cid conseguiu acesso a um jornal norte-coreano e ficou alimentando um canal com recortes dessas reportagens durante todo esse período. Quando a Copa de 2014 começou, Cid soltou um vídeo como se a Coreia do Norte estivesse na Copa e estivesse ganhando de todos os países de forma espetacular. O vídeo ganhou notoriedade rapidamente. Como a Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo e é por conta disso há toda uma mística em volta do país que acaba favorecendo desinformações a respeito, diversos órgãos de imprensa internacionais passaram a divulgar o ocorrido como se fosse uma manipulação da mídia local da Coreia do Norte para com a sua população. Cid chegou a ganhar uma carta da Coreia do Norte dizendo que eles deram muita risada e que tudo isso só provava o tamanho da incompetência da imprensa ocidental. Agora um fato curioso. A Noruega, em todas as Copas que disputou, só perdeu para a Itália. Parece bizarro, mas é verdade. Em 1938, primeira participação norueguesa, eles foram eliminados no primeiro jogo, logo nas oitavas, já que essa edição não teve fase de grupos. Em 1994, caíram na primeira fase depois de vencerem o México por 1-0, empatarem em 0-0 com a Irlanda e perderem para a Itália. Em 1998, a Noruega empatou com Marrocos e Escócia em 2-2 e 1-1 respectivamente e ganhou do Brasil por 2-1. Inclusive, o Brasil jamais venceu a Noruega e foi eliminada nas oitavas, adivinha por quem? Para a Itália, derrota de 1-0. Agora, em 2026, a Noruega retorna à Copa e, coincidentemente, a Itália não estará nessa edição. Inclusive, ela perdeu 2 vezes para essa Noruega nas eliminatórias, por 4-1 e 3-0. Será que agora a Noruega encontrará outro algoz ou, sem a Itália, os escandinavos serão campeões? A Copa do Mundo de 1970, realizada no México, é frequentemente considerada um marco da história do futebol por introduzir inovações tecnológicas, regras novas e um estilo de jogo revolucionário. O Brasil conquistou o tricampeonato, garantindo a taça Jules Rimet definitivamente. Foi a primeira edição transmitida ao vivo e em cores para todo mundo. Teve o uso de replays de lances, chamados de repeteco no Brasil. Foi introduzida para a televisão com auxílio de 6 câmeras por estádio. A tecnologia de satélite permitiu a cobertura global das partidas. A FIFA implementou o sistema de cartões amarelo, advertência e vermelho, expulsão pela primeira vez para disciplinar os jogadores. E pela primeira vez as seleções puderam substituir jogadores durante os jogos, sendo permitidas até 2 substituições. A Adidas Telstar foi a primeira bola oficial da Copa com um design clássico de gomos pretos e brancos, projetada para ser mais visível na televisão. A Copa de 70 marcou o lançamento do primeiro álbum de figurinhas da Copa do Mundo, popularizando o item colecionável. A seleção brasileira utilizou de métodos inovadores para a preparação física, incluindo treinos intensos para adaptação à altitude do México, coordenada por Cláudio Coutinho e Carlos Alberto Parreira. A preparação física permitiu ao Brasil aproveitar contra-ataques velozes, com mais da metade dos gols vindo dessa tática. Um dos episódios mais curiosos e quase inacreditáveis da história da Copa do Mundo envolve o roubo da taça original, a Jules Rimet, pouco antes da Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra. A taça estava em exibição pública em Westminster Central Hall, em Londres, como parte de uma mostra filatélica. No dia 20 de março de 1966, em pleno horário de visitação, ela simplesmente desapareceu. Isso mesmo, alguém conseguiu roubar o troféu mais importante do futebol mundial sem levantar suspeitas imediatas. A polícia britânica iniciou uma investigação intensa. Poucos dias depois, um homem chegou a ser preso após tentar extorquir dinheiro em troca da devolução da taça, mas o objeto continuava desaparecido. O caso começou a virar um escândalo nacional, já que a Inglaterra sediaria o torneio dali a poucos meses. A reviravolta veio de onde ninguém esperava, um cachorro chamado Pickles.
Enquanto passeava com seu dono, David Corbett, no sul de Londres, o animal começou a farejar um pacote suspeito escondido sob um arbusto. Dentro dele estava a taça Jules Rimet, envolta em um jornal. Pickles se tornou o herói nacional instantaneamente. Ele apareceu em jornais, participou de programas de TV e até recebeu uma medalha de reconhecimento. Já seu dono ganhou uma recompensa financeira. Um dos episódios mais misteriosos da história das Copas do Mundo envolve Ronaldo Nazário na final da Copa do Mundo de 1998. Horas antes da decisão contra a França, o atacante brasileiro, até então o melhor jogador do mundo, sofreu uma convulsão no hotel da seleção em Paris. O caso gerou pânico imediato. Companheiros relataram que Ronaldo teve espasmos, ficou desacordado por alguns minutos e precisou de atendimento médico urgente. Quando chegou o momento do jogo, os torcedores brasileiros não sabiam o que havia acontecido quando saiu a escalação oficial e o nome de Ronaldo não estava ali. Isso gerou uma grande preocupação para a torcida, mas surpreendentemente ele apareceu no time titular pouco antes da partida. Depois do fracasso e a derrota por 3-0, tudo veio à tona e foi esclarecido. Mas para muitos torcedores e até jornalistas essa explicação nunca foi suficiente. Uma das teorias mais populares envolve a Nike, patrocinadora da seleção brasileira. Segundo essa narrativa, a empresa teria pressionado a comissão técnica para que Ronaldo jogasse a final, mesmo sem condições físicas e psicológicas, visando interesses comerciais gigantescos ligados à exposição do atleta, que era rosto global da marca. Essa teoria ganhou força especialmente após declarações de figuras do futebol brasileiro que questionaram a transparência do caso e sugeriram interferência externa na escalação da famosa foto de Ronaldo com as chuteiras da Nike em seu pescoço após a final. Existem outras teorias mais conspiratórias que iremos explorar em próximas camadas do iceberg. No entanto, nenhuma dessas hipóteses foi comprovada de forma concreta. Investigações posteriores, inclusive no Brasil, não encontraram evidências sólidas de manipulação direta por parte da Nike ou de qualquer outra entidade. De qualquer forma, este caso ainda é muito mal explicado e essa história é muito mal contada, cercada de interesses que jamais vieram à tona totalmente. O jogo entre Japão e Polônia na Copa do Mundo de 2018 ficou marcado como um dos momentos mais estranhos e controversos da história do futebol recente. Disputada pela última rodada no Grupo H, o confronto terminou com a vitória polonesa de 1-0 com gol de Jan Bednarek. No entanto, o placar acabou sendo apenas um detalhe diante do que aconteceu nos minutos finais da partida. Naquele momento, o Japão estava sendo eliminado, mas dependia diretamente do outro jogo do grupo, entre Colômbia e Senegal. Com a vitória colombiana por 1-0, Japão e Senegal ficaram empatados em praticamente todos os critérios: pontos, saldo de gols e gols marcados. Foi então que entrou em cena um critério pouco conhecido do grande público, o fair play, que leva em conta o número de cartões recebidos. O Japão tinha menos cartões amarelos do que Senegal, o que o colocou em vantagem. Percebendo isso, os jogadores japoneses tomaram uma decisão que gerou enorme repercussão. Passaram os minutos finais trocando passes no campo de defesa sem tentar atacar, apenas administrando o resultado, mesmo estando perdendo o jogo. O estádio ficou tomado por vaias, já que a cena lembrava mais um acordo tácito do que uma disputa competitiva da Copa do Mundo. A Polônia, já eliminada, nem tentou pressionar. Ao final, a estratégia funcionou e o Japão se classificou para as oitavas de finais, eliminando o Senegal pelo critério de disciplina. O jogo entre a Austrália e Samoa Americana, realizado em 11 de abril de 2001, entrou para a história como a maior goleada já registrada no futebol internacional. A partida aconteceu em Coffs Harbour durante as eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo de 2002 e terminou com um impressionante placar de 31-0 para os australianos. O resultado chocou o mundo esportivo não apenas pelas quantidades de gols, mas também pela enorme disparidade técnica entre as duas seleções. A seleção de Samoa Americana, composta em grandes partes por jogadores amadores e jovens, não conseguia acompanhar o ritmo nem a organização tática do adversário. Um dos grandes destaques da partida foi o atacante Archie Thompson, que marcou 13 gols em um único jogo, um recorde mundial em partidas internacionais. Outros jogadores também contribuíram para o placar elástico.
fantástico como David Zidlik, que anotou 8 gols. Esse jogo expôs um problema estrutural no futebol da Oceania, onde havia e ainda há em menor grau uma grande diferença de nível entre as seleções. A Austrália, que na época fazia parte da OFC, frequentemente enfrentava adversários muito inferiores tecnicamente, o que gerava resultados desproporcionais como esse. Situações como essa contribuíram para a decisão da Austrália de deixar a OFC e se afiliar à AFC em 2006, buscando competições mais equilibradas. Além do impacto esportivo, a goleada levantou debates sobre justiça competitiva, desenvolvimento no futebol em países menores e a necessidade de reformas nas eliminatórias. Para a Samoa americana, apesar da derrota histórica, o jogo acabou se tornando um ponto de partida simbólica para a reconstrução do futebol local, que anos depois ganharia notoriedade com sua primeira vitória oficial e até um documentário sobre a trajetória.